trabalhando neste lugar e vai trabalhar em nosso futuro. Amém? Nós vamos estar nesse momento ministrando a palavra. Pedir ao pastor Ângela para orar pela minha vida. Amém? Nós sabemos que é uma guerra travada, uma batalha, mas o Senhor é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Aleluia. Aleluia. Todas as pessoas para cá, louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus é eterno Pai, Senhor, isso aqui é tua filha, tua serva, meu Senhor da glória. Pastora Lívia, Senhor, em nome de Jesus, Pai, viemos te pedir que enquanto o Senhor estiver, Senhor, falando a tua palavra, Senhor, trazendo a tua palavra, Senhor, tu possa ir ao encontro, Senhor, da necessidade da tua serva, que tu possa, Senhor, ao encontro, Pai, daquilo que ela tem clamado a ti. Senhor, em nome de Jesus, eu lhe peço, frustra o plano de Satanás, Senhor, contra a vida dela, contra a casa dela, contra a família dela. Senhor, em nome de Jesus, general de batalha, continua com a tua mão, Senhor, sobre a vida da tua serva. Continue livrando, meu Senhor. Jesus, quanto livramento, hein? Quanto livramento eu tenho dado a tua filha, Senhor. Como tu tem guardado a vida dela, meu Senhor da glória. General de batalha, eu lhe peço, toma a saúde dela nas tuas mãos, meu Senhor da glória. General de batalha, vem, Senhor, com teu poder, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, como mesmo pela louvor. Queira o diabo ou não, a vitória é dela. Aleluia. Queira ele ou não, a vitória é dela. Espírito Santo de Deus, general. Jesus, olha aí, Senhor. Quanto planos e projetos tu ainda tens, Senhor, para fazer através da vida da tua serva. Senhor, em nome de Jesus, continue acampando, Senhor, os teus anjos ao redor dela, Senhor. Continua, Senhor, falando através dos lábios da tua filha. Continua palestrando, meu Senhor da glória. Olha aí, gente, como ela tem manifestado, como ela tem movimentado, general de batalha. General de batalha. E o Senhor diz assim, eu não esqueci não. Eu não esqueci da promessa não, louvado seja o nome do Senhor. Porque eu sou o Deus que eu tenho guardado. Eu tenho guardado os seus, aleluia, eu tenho livrado. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, lhe peço, Pai, prepare, Senhor, cada um aqui nessa noite. Que possamos, aleluia, estar com o nosso coração aberto para estar recebendo aquilo do Senhor por através da filha dela. Filha dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cerca esse lugar, meu Senhor. Cerca esse lugar. Senhor, em nome de Jesus, eu lhe peço. Joga por terra, Senhor, todo o embaraço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil, mas o Senhor tem sido fiel. O Senhor tem sido fiel. Aleluia. E ela não tem olhado para trás. Ela nem olha para um lado nem para o outro. Ela continua olhando para frente e para o alto. Porque ela sabe que é de lá que vem o socorro dela. Jesus da glória. Continue escondendo no esconderijo altíssimo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Já quero te agradecer por tudo, Pai. Que você começou a entregar, Senhor. General de batalha. Levanta tua filha. Eu já te agradeço, general de batalha. Jesus, muito obrigada. Essa é a sua vitória. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus, amém? Eu louvo ao Senhor, né, por essa oportunidade de estarmos aqui, trazendo uma palavra de Deus para o teu coração. Gostaria de a igreja pudesse abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Amém? Deus quer falar contigo. Deus tem uma palavra para a tua vida. Amém? E eu glorifico a Deus porque Deus confirma tudo. Porque essa semana, né, eu já vinha estudando desde domingo essa palavra. Né? E o Senhor falou sobre o gigante ontem. Aí Deus falou comigo assim, mas eu ainda tenho um complemento. Eu ainda tenho uma palavra complementar. Porque Deus vai falar agora da época de Davi, quando ele lutou sem estar cansado. Quando ele lutou, né, ele foi lá e desafiou Golias. Amém? Estava cheio de força, cheio de coragem, cheio de valentia para chegar ali e botar um ponto final na história daquele gigante. Amém? Então vamos estar lendo, né, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. A partir do verso 32, que diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu.
Isso é Davi falando ao rei de Israel, né? Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava a ovelha de seu pai, e vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Amém? Vamos repetir essa frase, irmãos, que Davi falou? Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Aleluia. Senta glorificando Jesus. Amém? Porque a tua palavra, ela tem poder e autoridade. Amém? A tua palavra tem poder no céu. Aleluia. Faz um reboliço. E Deus faz uma manifestação de poder na terra. Louvado seja Deus. O pastor está trabalhando, né? Hoje ele teve que ficar até mais tarde, então eu não sei se ele vai poder chegar, né, a tempo do culto, mas ele falou que estaria lá em oração, intercedendo por essa noite. Amém? Porque é uma noite de bênção para a tua vida. Porque Deus falou que era um dia de bênção. E é uma noite de vitória para você. É uma noite de vitória para mim. Porque nós somos Davi. Nós vivemos num tempo ao qual hoje nós temos que ser esse guerreiro Davi, esse menino Davi, né? E nós conhecemos essa história é uma história muito, né, conhecida dentro da igreja, e que vai falar da coragem de um menino. Esse menino saiu de casa, e o propósito da ida dele até o campo de batalha não era para lutar nem para guerrear. Ele foi lá levar comida para seus irmãos. Os irmãos de Davi, sim, eram guerreiros, eram valentes da peleja, faziam parte, né, do exército de Saul, o exército de Israel que ia para a guerra pelejar. Mas Davi era um improvável. Davi era um menino que cuidava das poucas ovelhas de seu pai. E então seu pai ainda fala para ele: vai lá ver como está a guerra, vai lá ver se teus irmãos estão precisando de comida, estão precisando de alimento, vai lá e leva comida para os teus irmãos. E Davi vai. Só que Davi, quando sai de casa, Davi não sabe como estava o ambiente da guerra. Davi não entendia, né, do campo de batalha. Davi não era soldado. E quando ele chega lá, o cenário que Davi vai encontrar é o seguinte: Davi olha o povo de Israel, que era o povo de Deus, acuado pelo povo filisteu, que representava o povo inimigo, e de repente aparece um homem grande, um homem forte, um homem, como nós lemos aqui, irmãos, que era Golias, era um filisteu. E ali a Bíblia vai dizer que desde menino, esse filisteu, ele é formado para a guerra. E Davi era formado para a guerra? Não. Davi tinha as experiências dele no campo, mas Davi não foi formado para a guerra. Davi ainda não era um guerreiro. Mas quem vinha contra o exército do inimigo, né, que queria lutar e guerrear contra Israel, era um homem experiente. Não era qualquer um, era um Golias, um filisteu, um homem, né, que ele era um homem da
de patente militar, um homem experiente. E Davi, ele se coloca ali com uma autoridade, irmãos, com uma vontade de lutar contra alguém que ele sabia que, humanamente falando, ele não tinha força. Ele não tinha força, mas ele tinha uma coisa, que talvez o exército de Israel não tivesse coragem, valentia, determinação. Força talvez ele não tinha, mas ele tinha fé, ele tinha determinação, ele tinha coragem, ele tinha valentia. Aleluia. Porque a Bíblia diz que os irmãos de Davi, eles sim eram guerreiros, eles sim faziam parte do exército de Saul, mas também, na hora que viram os filisteus, se assustaram. Na hora que viram, né, o gigante, eles se amedrontaram. E aquele gigante ficou por dias e dias ali afrontando o exército de Israel, que é o exército de Deus. E aí, quem é de vocês que vai vir contra mim? Quem é de vocês que tem, né, condições para vir lutar comigo? Qual de vocês? Quem de vocês? E o inimigo gritando ali, afrontando o povo de Israel. Só que, irmãos, Deus não precisava de força, Ele precisava de coragem. E às vezes, né, na nossa vida também é assim. Porque nós não precisamos, às vezes, de força, só de coragem. Se você quiser ser um Davi, Deus vai te chamar não é pela tua força, não é pelo muito você falar, não é pela muita sabedoria, é pela tua coragem. Aleluia. É pela tua valentia. Porque talvez, se você olhar para o gigante, você também vai querer correr. Aquele povo ali, irmãos, eu estou falando de soldados, eu estou falando de militares preparados para a guerra que não quiseram enfrentar os gigantes, porque eles tiveram medo. Não estou falando de pessoas leigas, estou falando de um exército militar de Israel, que não era qualquer exército. Quando viu o filisteu, eles fizeram o quê? Se acuaram, se acovardaram. Mas tinha alguém despreparado, alguém que nunca pegou numa espada, que estava ali disposto a lutar. Esse era Davi. E quando ele chega para Saul, né, e ele vai falar para Saul aquietar o coração, porque ele iria para a peleja contra o filisteu. Irmãos, imagina o rei olhando para aquele menino, aquele franzininho, dizendo que ele ia lutar contra aquele gigante, que nem o exército dele conseguia encarar o gigante. Você acha que o coração de Saul acreditou que Davi podia derrubar aquele gigante? Aí a Bíblia vai dizer que Saul disse para ele: contra este filisteu, tu não poderás ir para a peleja, pois tu és moço, e ele homem de guerra desde sua mocidade. É, Jesus. Saul está falando para ele assim, olha, está mostrando para ele o potencial do gigante. Olha só, Davi, tu é muito pequenininho, tu é muito indefeso para lutar contra esse gigante. Sabe por quê? Esse homem é homem de guerra desde moço. Desde a sua mocidade, ele sabe pegar na espada. E você, Davi? Quem é você, Davi? Que nunca pegou numa espada, nunca foi para uma guerra. E ele diz para Saul, teu servo apacentava ovelha de seu pai. Vinha um leão, vinha um urso. E eu tomava as ovelhas e eu defendia elas. E eu matava o leão, matava o urso. E ele fazia com que ele dava livramento àquelas ovelhas. E ele diz assim: assim o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Davi ali não botou força, Davi botou fé. Aleluia. O problema é que às vezes nós somos um Davi no meio de uma batalha, mas não conseguimos ser valentes como Davi foi, ser corajosos como Davi foi e colocar fé em ação. Davi se colocou ali, irmãos, não foi pela força do braço dele, mas foi pela força do Senhor. Aleluia. E na nossa vida hoje, talvez tenha um gigante, talvez tenha um filisteu que é formado desde a sua mocidade em guerras, em batalha. E ele vem para me afrontar, para te afrontar. Eu não sei qual é o nome do teu gigante. Esse aqui era Golias. Mas talvez o gigante que está te afrontando, né, ele vem com outro nome e está na tua frente colocando a credencial dele. Saul fala para Davi, porque Davi vem cheio de coragem, que ele não tinha competência para lutar contra aquele gigante. Meu Deus. E às vezes, irmãos, não é diferente com a gente, porque vai ter problemas e situação que nós vamos passar, que vão ter pessoas que vão dizer, isso aí não é para você não. Isso aí já deu ruim, isso aí não tem mais jeito. Você quer lutar, você quer tentar contra esse problema, contra esse
de Davi, porque nós lemos aqui que Davi era um menino. Mas foi na força do Senhor que Davi encarou aquele gigante. Aleluia. Esse gigante que veio contra você, ele está bem preparado. Não é qualquer gigante, não. Ele vem posicionado porque ele sabe quem ele é. Mas você sabe quem você é em Deus? Davi sabia quem ele era em Deus. Davi sabia o Deus que ele servia. E você sabe o Deus que tu serve? Para encarar o gigante que veio te afrontar? Olha que currículo desse gigante. Ó, ele é de guerra desde a mocidade. Nunca perdeu uma batalha. Aí bota um gigante desse para lutar com alguém que nem uma espada não sabe pegar? Qual é o resultado dessa guerra? Qual é o resultado dessa peleja? Destruição. Irmãos, essa peleja era para dar tudo errado para Davi. Aos olhos naturais, era para Davi sair envergonhado. E eu vejo aqui, irmãos, um Deus que pega um menino e faz ele derrubar um gigante, cheio de força, todo preparado, nas armaduras, na espada, nos seus trejeitos. Deus entrega esse gigante na mão desse menino. Glória a Deus. E às vezes a gente olha para o problema, a gente olha para a dificuldade, olha para a situação que a gente está vivenciando e nós se sentimos como um menino. E a gente acha que aquele gigante, ele vai vir com tudo para nos destruir. E interessante, né, irmãos, que eu estava meditando essa palavra e o confronto foi no Vale de Elá. Davi foi até aquele vale, mas ele desconhecia o campo de batalha. Às vezes nós vamos ser levados até o Vale de Elá, porque a gente não conhece o campo de batalha. E quando chega lá, se apresenta diante de você nada mais, nada menos do que um gigante que vem com um currículo impecável de um cara que entende de guerra e entende muito. Mas quem vem com Davi não é nada mais, nada menos do que um Deus, que é o dono de todas as guerras. É o dono de todas as batalhas. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que tem um confronto. A Bíblia vai dizer que ali, né, o filisteu, ele olha para Davi e ele começa até a zombar, porque ele acha que Davi não tem competência, porque ele acha que Davi é um despreparado. E às vezes conosco também o inimigo zomba, o inimigo debocha, o inimigo até ri de nós, vai dizer, tu não tem competência, tu é apenas um menino. Quem é você para vir contra mim e querer me derrubar? Às vezes o diabo vai te afrontar, o diabo vai se apresentar na tua frente como um gigante, irmãos. E ele vai dizer que tu não tem competência para derrubar um gigante, que tu não tem condições, humanamente falando, para tombar um gigante. Tu não tem força para tombar um gigante, tu não tem preparo. Mas quem vai contigo, ele te prepara para qualquer batalha. Aleluia. Glória. Vai dizer que Davi pega, né, as suas pedrinhas, Davi começa a se preparar, porque como Deus, né, falou com ele, e sobre a vida dele o rei liberou uma palavra. Nós lemos aqui que Saul disse a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Irmãos, eu amo falar isso porque é bíblico. E eu tomo isso para a minha vida. A palavra tem poder. Palavras têm autoridade. Glória! No espiritual, a palavra tem comando. Aleluia. E aqui, Davi era só um menino. Mas veja bem, o rei liberou uma palavra sobre ele. O rei era autoridade naquele lugar. O rei era autoridade máxima ali no meio daquela peleja. Era o rei de Israel na época, Saul. E ele diz, vai-te embora e o Senhor seja contigo. O rei liberou uma palavra de bênção sobre a vida de Davi. Vai porque o Senhor é contigo. E nessa noite, o rei está liberando uma palavra para você. Vai porque o Senhor é contigo. Vai porque Deus está contigo. Vai porque nessa peleja o Senhor é contigo. Glória. Aquela palavra. E Davi foi como um grande valente. Agarre essa palavra nessa noite. Aleluia. Porque você entrou aqui como um Davizinho. Você entrou aqui se sentindo pequeno. Mas Deus está falando contigo. Meu Deus. Vai, porque o Senhor vai ser contigo. Não tema o tamanho do gigante. Aleluia. Não tema a experiência que esse gigante tem, porque o Senhor é contigo. Aleluia. E quem derrubou aquele gigante? Foi Davi com a sua força? Não. Foi Deus que era com ele. Aleluia. Foi o Senhor que era com Davi que derrubou aquele gigante. Não foi aquela pedra, foi Deus. Davi atirou no lugar certo, porque a direção quem deu foi o Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite, quando você atirar
forte, mas não é o teu braço. É o braço forte do Senhor. Não é a tua força, é a força que vem de Deus. É o poder de Deus que vai te ajudar. Nessa guerra não é você sozinha, é você e o Senhor. E você com o Senhor é maioria. Você com o Senhor é experiência para botar gigante no chão. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que aquele gigante cai. Aquele gigante tomba. E sabe o que Davi faz? Davi vai lá, pega a espada de Golias e ele corta a cabeça de Golias. Meu Deus. O gigante já caiu, mas Davi entende que para receber a vitória ele tem que cortar a cabeça do inimigo. Acabou. Sabe o que significa isso, irmãos? Quando Davi corta a cabeça do gigante, Davi está dizendo assim: acabou a tua autoridade. E Deus está falando conosco nessa noite. E Deus falou muito comigo nessa palavra essa semana. E Deus falou: não adianta só tombar o gigante. Tombar não resolve o problema. Mas você tem que pegar a espada e tem que cortar a cabeça desse gigante. Aleluia. Porque quando tu corta a cabeça do gigante, tu corta a autoridade dele. Acabou. Ele não tem mais autoridade nenhuma. Nessa noite Deus está falando para você: o que falta para você vencer essa batalha é pegar a espada e cortar a cabeça do gigante. Porque o gigante Deus tomba, mas a cabeça dele quem corta é você. A Bíblia vai falar que Davi volta para Jerusalém com a cabeça do gigante na mão. Ou seja, Davi volta para sua terra com a cabeça de Golias. Glória. Para mostrar assim, ó, aqui, ó, a cabeça do inimigo está nas minhas mãos. Aleluia, Jesus. Por isso ele cortou a cabeça do gigante. E ele volta para a terra dele, dizendo: o Senhor entregou nas minhas mãos a cabeça do meu adversário. Aleluia. Deus está falando conosco nessa noite. Ele quer entregar na tua mão a cabeça do teu inimigo. Aleluia. Ele quer que você hoje tome a atitude que Davi tomou. Não só tombou o gigante não, mas cortou a cabeça fora. Acabou para ele. É, Não tem Deus. mais para Golias. Depois nós vamos ver aquele outro gigante se levanta contra Davi. Mas Golias não se vê mais na história. Davi acabou com a autoridade de Golias. Aleluia. Esse gigante que se levantou hoje na tua vida não se levanta mais. Porque o Senhor quer entregar a cabeça dele na tua mão. Glória. Se levantar outro gigante. Mas da mesma forma que Deus deu livramento a Davi através da vida de Golias, o Senhor trouxe livramento para Israel. O Senhor iria dar outros livramentos para Davi, como deu quando Davi estava cansado na batalha. Mas aqui a Bíblia vai dizer que Davi, ele volta e leva a cabeça de Golias, leva a espada de Golias para Jerusalém. E sabe por quê, irmãos? Para poder glorificar o nome do Senhor. Porque ele está voltando para casa. Mas ele está voltando para casa, sabe como? Levando com ele a cabeça do seu inimigo. Aleluia. Você Glória. vai voltar para casa levando a cabeça do seu inimigo. Porque nessa noite Deus está falando contigo. Pega a espada e corta a cabeça. Corta a autoridade do gigante. Porque ele não vai te afrontar mais. Eu A creio. própria espada do inimigo foi a espada que Davi usou para cortar a cabeça dele. Irmãos, e aquela cena ficou ali gravada por Davi por muitos anos. E o povo de Jerusalém lembrava daquela cena, lembrava daquele momento, e eles glorificavam a Deus. E sabe por quê? Davi levou a cabeça do gigante. Sabe por que Deus permitiu ele levar? Porque ele tinha que saber, ele tinha que lembrar, toda vez que ele ficasse com a fé dele muito pequena, que tinha um Deus que deu na mão dele a cabeça do seu adversário. Aleluia. Então, às vezes, vai ter dias que você já venceu muitas guerras, muitas pelejas e muitas batalhas. Mas vai ter dia que você vai desanimar, vai ter dia que você vai querer parar, vai ter dia que você vai querer se entregar. Aí Deus vai fazer você lembrar da cabeça do gigante. É verdade, Sabe Pai. por quê? Ele vai lembrar assim: um dia eu te entreguei nas tuas mãos o teu inimigo. Um dia você não tinha força e eu te dei força e entreguei o gigante nas tuas mãos. Glória. Por isso que nós precisamos levar. É para que a nossa mente, a nossa memória lembre
contigo, que Deus já te deu vitória e você talvez não lembra mais. E no meio do caminho, outros gigantes vão se levantar e você vai querer parar. Aí Deus vai dizer, não para não. Lembra lá atrás daquele Golias? Lembra lá daquele filisteu que tinha um currículo maravilhoso? Era um homem de guerra e tu derrubou ele, cortou a cabeça dele. Lembra desse episódio? Não fui eu contigo, Davi. Vai ser eu contigo para sempre. Deus está falando com você nessa noite. Aleluia. Quantas vezes o Senhor já te livrou? Quantas vezes o Senhor já entregou o teu inimigo nas tuas mãos? Satanás se levantou, o gigante se levantou e o Senhor entregou a cabeça do gigante para você. Mas às vezes vem outra batalha, vem outro gigante, vem outro nível de guerra e você esquece que você voltou para casa com a cabeça do gigante. Glória. Você esquece que na hora do confronto, na hora da guerra, quando você estava lá no Vale de Elá, teve um confronto e Deus te deu vitória. Tu não voltou para casa derrotado, tu voltou para casa com a cabeça do gigante na mão. Glorificando o nome do Senhor e dizendo, a vitória foi minha. Davi voltou do campo de batalha com a cabeça de Golias na mão dele. E nessa noite Deus está falando para você, lembra bem que no campo de batalha o Senhor já fez você ser um Davi. O Senhor, aleluia, nessa noite está falando conosco. Nessa guerra, nesse campo de batalha, tu não vai voltar para casa sangrando, ferido, com cara de derrotado, com cara de quem perdeu. Tu vai voltar para casa. Davi voltou para Jerusalém com a cabeça do gigante nas suas mãos. E Deus está falando com você nessa noite. Quando tu voltar para casa, depois desse combate, depois desse confronto, depois desse duelo com esse gigante que está te perturbando, te afrontando, que está tirando teu sono, da tua paz, tu vai voltar com a cabeça dele nas tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai. Tu vai voltar para Jerusalém com a cabeça dele nas mãos. Tu vai voltar para o teu lugar de origem, cantando o hino da vitória. Porque o Senhor vai entregar a cabeça do gigante na tua mão. E o Senhor está falando conosco nessa noite, não temas. Não temas. Porque nessa batalha o Senhor está contigo. Assim como o Senhor estava com Davi. Assim como o Senhor deu essa autoridade espiritual a Davi, Deus quer dar a você também. Deus quer te dar autoridade espiritual. Louvado seja Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite, porque você é um Davi. E Deus está falando contigo neste lugar. Te prepara, Davi. Tu é um improvável hoje, mas amanhã tu vai estar na história dizendo assim, ó, tombou Golias, venceu o gigante. O gigante não derrotou ela. O gigante não derrotou ele. Voltou para casa, mas não voltou de mão vazia. Voltou para casa, mas voltou, aleluia, glorificando o nome do Senhor, cantando o hino da vitória. Porque se tinha algum gigante te oprimindo, te perturbando, o Senhor entrega esse gigante na tua mão. O Senhor entrega esse gigante nas tuas mãos. Abaixo e cantarébia. Aleluia. Oh, glória a Deus, nessa noite Deus está falando contigo. Fica tranquila, porque no campo de batalha quem vai perder é o filisteu. Quem vai tombar é o filisteu. Não é você que vai cair, é ele. É ele. Eu creio. Quem vai cair hoje é ele. A depressão que vai cair, a enfermidade que vai cair, a contenda vai cair, o problema vai cair, porque quem está na frente dessa guerra, aleluia, é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque Jesus está na tua guerra. Aleluia. Aleluia. Deus está falando para você. Ele está na tua guerra. Aleluia. Glória a Deus. O gigante vai tombar. Ele vai cair, não é porque você é forte, mas forte é o Deus que está contigo. Aleluia. Não é porque você é valente. Valente é o Senhor que vai na tua frente. Lava, e cantarébia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus, Ele está aqui. Aleluia. Aleluia. Coloca para Deus o teu gigante agora. Especifica para o Senhor qual é o tamanho dele. Qual é o currículo dele? O que ele vem te ameaçando? O que ele vem te afrontando? Porque o Senhor vai tomar conta agora. Como Saul falou para Davi, Davi, vai
agora. Sabe o que Saul queria dizer, irmãos? Vai logo, Davi. Nós temos pressa para derrubar os gigantes. Não perde mais tempo não, Davi. Vai, porque o Senhor é contigo. Vai, meu irmão, porque o Senhor é contigo. A tua vitória é grande nessa guerra. Aleluia. O Senhor é contigo. Aleluia. Oh, Jesus, Ele está contigo nessa guerra. Mostra a Ele quem está contigo na peleja. Calma, insista, se anima. São dias para lutar. O Senhor é contigo. Vai, Davi. Aleluia. A matéria-prima que eu te formei, eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pegar e a pressão ia aumentar. Ah, mas eu te dou uma notícia: quanto maior a guerra, maior a vitória será. Olha Deus falando. Eu tô cuidando, eu tô selando, tô segurando, tô arrumando, eu tô guiando, tô te montando e o resto é detalhe. Eu estou namorando. Aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. Você vai chegar, aleluia. Levanta a cantarésia. Olha aí você chegando. Olha aí você voltando para Jerusalém. Vai voltando com a cabeça dele nas suas mãos. Aleluia, aleluia, Jesus. Você pode confiar. Aleluia. Eu estou na retaguarda, pode ir. Deus está mandando tu ir para o campo de batalha. Porque quem está na tua retaguarda é Ele. Aleluia. Glória, glória. Quem tem glória da glória. Glória, 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 glória. Glória. A matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que tudo ia pegar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Tu crê assim, tu crê assim. Eu tô cuidando, eu tô zelando, você é ligado. Eu tô guiando, tô te montando e o resto é detalhe. Eu estou anotando, caindo aos pouquinhos pra você. Você vai chegar, aleluia. Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha. Eu estou na retaguarda, pode ir. Oh, aleluia, pode ir. Pode ir, o Senhor é contigo. Pode ir, Davi. Pode ir, abaixar a banda cantarábia. Pode ir pra guerra. Pode ir, não fica com medo de ir pra guerra, não. Porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Da chora de cantaréia. Vai pra guerra, Davi. Vai pra guerra, Davi. Vai pra guerra, Davi. Porque Deus já te deu a vitória na tua mão. Levanta a cantarada, súbia. Oh, Jesus. O Senhor vai te dando cobertura na guerra. Deus está cuidando de tudo. Deus está contigo nesse campo de batalha. O vale de Elá é o vale da tua experiência. Porque é lá que Deus vai te entregar nas tuas mãos o gigante que está te afrontando. É lá nesse vale de guerra que o Senhor vai te dar vitória. Aprova Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque a vitória do Senhor, ela está sobre a tua vida. Deus está chamando Davi nessa noite, nesse lugar. Deus está pedindo que os Davi se apresentem. Aleluia. Porque Deus não tem nada com covarde. Quem é covarde volte. Mas os Davis, eles não vão ter medo do inimigo. Não vai temer o gigante que está aí te afrontando. Não vai temer os gritos desse gigante.
porque o Senhor é contigo. Aleluia. Davi nunca falou que foi contra aquele gigante com a sua própria força. Mas ele falou: quem vai comigo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, Jesus. Então eu quero deixar essa palavra no teu coração nessa noite. Não tenha medo do gigante. Não foge desse gigante. Porque quem vai com você tem poder para derrubar ele, para matar ele. E vai entregar a cabeça dele na tua mão. Então não temas tu. Não foge da guerra, não foge da peleja. Mas vai com, aleluia, vai com fé. Davi foi com fé. E aquele gigante, aquele filisteu incircunciso, ele foi envergonhado, foi morto. E Davi saiu dali vitorioso. Deus está te chamando para sair daqui vitorioso. Glória. Deus está te chamando para sair daqui vitorioso. Eu creio, essa palavra no teu Jesus. coração. Amém? E a Bíblia vai dizer que aquela cabeça ficou lá. Como a cama do paralítico também. Jesus falou para ele: pega a tua cama e anda. Para você lembrar sempre do milagre. E aquela cabeça do gigante era o sinal do poder de Deus na vida de Davi. Toda vez que Davi se sentia fraco, ele olhava assim para a cabeça daquele gigante e falava assim: eu sou forte. Porque quem me ajudou a derrubar esse gigante, me ajuda a derrubar mais gigantes, me ajuda a derrubar o inferno, o inimigo, os demônios, tudo aquilo que se levantar contra mim, ele é poderoso para me ajudar. E assim Deus foi com Davi em todas as batalhas. Nenhuma batalha perdida, porque o Senhor era com ele. Eu quero dizer para você que não tem batalha perdida para você. Porque em todas elas, Deus é contigo. Amém? Eu louvo ao Senhor por essa palavra de Deus no teu coração. Amém? Vou pedir a missionária Beth para trazer o café.